Tudo bem? Meu nome é Rafael Bianco, sou psicólogo e hipnoterapeuta e hoje eu vou falar um pouco mais sobre inteligência sexual. Muitas pessoas acham que o sexo está ligado apenas à penetração e às preliminares e que a inteligência sexual é saber fazer um bom sexo, é saber fazer uma boa provocação, é saber atiçar o outro, dar prazer e na verdade ela é muito mais do que isso. E a própria relação sexual ela é muito mais do que a penetração, do que você ter um orgasmo, do que você ter ali uma sensação de prazer, uma sensação de alívio. A relação sexual ela está ligada também à sua relação com você mesmo, a relação que você tem com as suas próprias emoções, suas próprias crenças. É muito comum eu receber na clínica às vezes alguns clientes que chegam para mim e eles não têm uma boa inteligência sexual porque eles não têm um bom autoconhecimento. Eles não sabem os limites das próprias emoções, eles não sabem conduzir essas emoções. E quando a gente trabalha, pelo menos eu, da forma que eu trabalho, utilizando a hipnose hoje, para fazer essa pessoa ter um pouco mais de autoconhecimento, começar a entender mais as próprias emoções, começar a ter um sentimento melhor sobre ela mesma, ela consegue melhorar essa relação sexual dentro do relacionamento que ela tem. Seja um relacionamento conjugal, um casamento, seja um relacionamento de namoro, ou sejam vários parceiros. E dentro disso, quando a pessoa consegue começar a se conhecer melhor, a trabalhar melhor as próprias emoções, as próprias angústias, ansiedades, tristezas, alegrias e pontos de alívio na própria vida, ela tem nessa evolução um conhecimento erótico sobre si mesma muito maior. Ela consegue se masturbar de uma forma muito melhor, ela consegue ter uma parte mais íntima consigo mesma, então ela consegue escolher melhor as próprias roupas, se sentir mais desejável mesmo, não sendo aquela pessoa modelo e tudo mais que a gente tem, né? Aquele padrão social que a gente inventa. Ela consegue entender que ela é um ser humano único e que com isso ela pode sim ter vários tipos de desejo, vários tipos de autocuidados diferentes e se sentir ali melhor com ela mesma para se desenvolver cada vez melhor. E tudo isso influencia o que a gente chama de inteligência sexual. A inteligência sexual é você realmente ter um conhecimento maior sobre você mesmo, desde a parte orgânica, ou seja, saber utilizar vários tipos de musculaturas que você tem, até a parte emocional. Saber a parte onde você se sente mais atraído, saber os pontos sexuais e eróticos no seu corpo que te fazem ficar mais excitado, você saber as formas e palavras que te deixam mais atiçado ou não, o tipo de fantasia que você gosta e que você não gosta, você se permitir aprender algo novo, você se permitir gostar de coisas novas. Então tudo isso faz parte da inteligência sexual. E quando a gente começa a nos conhecer mais, quando a gente começa a ter um autoconhecimento melhor, tudo isso vai evoluindo junto. É claro que ainda tem muita gente que tem tabu, né? Eu vejo várias mulheres que elas não se permitem ter uma boa masturbação, que elas não se permitem sentir prazer, porque elas acham que aquilo é uma coisa suja, é uma coisa de puta, uma coisa de prostituta e por aí vai. Então tem muita gente que ainda tem esses tabus dentro de si. A mesma coisa o homem, né? O homem ele é muito fácil de falar: ah, eu quero ter várias parceiras, eu quero poder paquerar várias mulheres, mas se a mulher faz o mesmo, não, ela não pode fazer isso porque tá errado. Dentro dessa situação, você percebe vários tipos de crenças negativas que a gente tem, desde uma relação conjugal, uma relação social, vamos botar assim, até mesmo dentro do sexo. Uma mulher que fica com vários caras, ela tem um tipo de crença, um tipo de estereótipo. O cara que fica com várias mulheres tem vários outros tipos de crenças e estereótipos. Isso é uma coisa muito ruim, porque deveria ser uma coisa igual. Deveria haver respeito entre esses dois, porque não há problema nenhum em um cara ficar com várias mulheres e uma mulher ficar com vários caras. Da mesma forma, a gente tem essas pessoas que surgem hoje com a ideia do poliamor, né, aquela relação com mais pessoas, na verdade, com 3, 4 pessoas, 5 pessoas na mesma casa, vivendo ali, ou em casas separadas, mas vivendo uma relação conjugal, e as pessoas falam: não, mas isso está errado, porque no meu tempo é diferente. Sim, no seu tempo era diferente, porque os conhecimentos daquele tempo eram diferentes. A cultura que você veio é diferente. Hoje é uma nova cultura. Hoje a gente precisa entender melhor essas culturas que a gente está tendo, esses fenômenos sociais que nós estamos encontrando na nossa vida, no nosso cotidiano, e perceber que nada disso influencia no caráter em si. Nada disso diz se uma pessoa é melhor ou pior do que a outra.
né? O comportamento que ela tem no cotidiano, a forma de respeito, de cordialidade, de educação, de admiração, de demonstrar carinho, de demonstrar afeto, é que dizem se essa pessoa é uma boa pessoa ou não. Não o número de parceiros que ela tem, não o tipo de fantasia que ela tem, nem mesmo se ela consegue gozar mais rápido ou se ela consegue gozar menos. E uma coisa que eu sempre vejo nos homens quando eu atendo é: ah, eu consigo transar várias vezes ao longo do dia, várias vezes ao longo da semana. Que bom, isso é legal. Mostra que você tem uma vida sexual ativa, mas isso não quer dizer que ela seja com qualidade. Transar mais vezes não quer dizer que o seu sexo tenha qualidade. Então você, para ter um sexo com qualidade, você precisa de emoções com qualidade, se conhecer melhor. Porque só transar por transar, gozar por gozar, qualquer pessoa consegue fazer, desde que ela se permita. Transar por transar é uma coisa muito simples, mas você transar e colocar as suas emoções envolvidas nesse processo e realmente sentir um prazer em fazer aquilo, não só o prazer do gozo, o prazer físico, né, do nosso organismo, mas um prazer emocional, não é qualquer um. Isso é uma coisa que demanda muito autoconhecimento, muita inteligência emocional e principalmente inteligência sexual. Então comece a se conhecer um pouco mais, comece a quebrar os próprios tabus na sua mente, as próprias crenças negativas, os próprios valores negativos que você tem atrelado ao sexo. Se for o caso, busque ajuda, busque leituras, busque canais no YouTube que falem sobre isso também. Comece a se conhecer melhor e principalmente a se respeitar, se amar, se valorizar e entender que o sexo ele é um ato seu. Ele é um ato em conjunto, mas ele mais do que isso é um ato individual, onde você está em conexão com você mesmo e se entrega também ao outro e vice-versa. É um ato em conjunto, mas ele também é individual. Entenda isso e comece a explorar um pouco mais as suas emoções. Quando você estiver se masturbando, quando você for transar, quando você ler um conto erótico ou ver uma pornografia na internet ou coisas do tipo, comece a pensar quais são as crenças que eu estou atraindo, quais são as emoções que eu estou alimentando quando eu vejo esse tipo de conteúdo, o que eu quero sentir com isso, o que eu tenho que sentir com isso, o que eu não tenho, o que eu não quero. Tudo isso faz parte do seu autoconhecimento. Comece a explorar um pouco mais sobre isso dentro de você mesmo, ok?